Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, mais um dia para estudarmos o livro dos Salmos. Espero que você esteja gostando dessa série. Pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar o Salmo 1, o salmo de introdução a esse livro maravilhoso, esse livro tão real, um livro que conta um pouco a história dos nossos corações, a oportunidade que temos de nos abrirmos diante de Deus e com sinceridade para nós mesmos, deixarmos Deus penetrar o nosso coração e assim revelar para nós mesmos o que está lá. O salmista em geral, todos os salmos, eles têm essa propriedade maravilhosa de serem completamente abertos, transparentes diante de Deus. E esse exercício de espiritualidade, de transformar o pranto em alegria e transformar o dia a dia da vida em glórias a Deus. Então o meu convite para você é que agora você pegue sua Bíblia e vamos junto analisar aqui o Salmo 1. Eu vou ler o Salmo primeiro e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Diz assim aqui na minha tradução: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não serão assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, estamos aqui nessa jornada maravilhosa de tentarmos descobrir um pouquinho mais sobre nós mesmos e um pouquinho daquilo que Deus tem para falar conosco a respeito dele e daquilo que ele deseja para nós. Deus é um Deus santo, um Deus puro, que nos fez, nos criou num ato de amor maravilhoso para conosco. Nós existimos apenas por causa dele, nós nos movemos, diz o apóstolo Paulo, existimos aqui em Atos capítulo 20 por causa dele. E nós nos rebelamos contra o Senhor, nos afastamos dele e com isso a consequência grave da morte, do pecado, veio sobre nós. Hoje, sem Deus, estamos mortos e sem esperança nenhuma nesse mundo cruel que nós vivemos. Aliás, o mundo todo, desde o universo até a natureza e os seres humanos, todos afetados por causa do pecado. Estamos fora do lugar, estamos fora do prumo. Mas temos essa esperança maravilhosa por causa de Jesus, essa fé, por causa da graça de Deus em nós, de que um dia as coisas serão restauradas ao seu devido lugar, ao plano original de Deus, de nos abençoar com a vida eterna, essa vida com qualidade divina, que nunca mais vai acabar e nunca mais será afetada pelo mal. O Salmo 1, ele fala um pouquinho sobre esses que creem e esses que não creem. Ele é dividido, primeiramente, em grupo de duas pessoas, o justo e o ímpio. O justo é aquele que não é o que faz tudo perfeito, aquele que acerta sempre, mas é aquele que crê, aquele que medita, tem prazer na lei de Deus. E o ímpio é aquele que se afasta de Deus totalmente e, podendo, ele traz consigo outras pessoas para que também se afastem de Deus. O destino deles será naquele dia em que Deus conhecerá o justo, ele reconhecerá, ele diz: eu sei quem você é, mas o ímpio será destruído naquele dia. É disso que diz o Salmo 1. E diz também que é assim que esses dois grupos de pessoas vivem. Um tem prazer na lei de Deus e o outro não. O Salmo começa dizendo bem-aventurado. É uma palavra linda que na realidade significa feliz. E ele está dizendo assim, muito feliz são aqueles que têm prazer na lei de Deus. É uma expressão, por exemplo, usada de novo e muitas vezes no livro dos Salmos, quando diz, por exemplo, entre outras coisas, que felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados. Imagine a alegria de você saber que você cometeu o pecado e que você é um pecador, mas que na realidade Deus te perdoa e você não deve mais nada. Você tem uma dívida grande com alguém, seja monetária, um grande favor que você deve a alguém, e um dia essa pessoa te perdoa da dívida. Que alegria isso traz para você. É disso que diz o Salmo. O Salmo diz: infinitamente feliz, grandiosamente feliz, são aqueles
que eles têm prazer na lei do Senhor. Você tem prazer em Deus? Nós temos prazeres em muitas coisas. Nós temos sensores por todo o nosso corpo, na nossa boca, nos nossos olhos, na nossa pele. A gente gosta de uma coisa mais do que gosta de outra. E o salmista diz que ele tinha um prazer. De alguma maneira, a sua língua, o seu paladar, as suas papilas gustativas estavam prontas, preparadas para degustar a lei de Deus. Ele tinha prazer, ele se agradava, se alegrava na lei do Senhor, não é? E ele diz que algumas pessoas não têm esse prazer. Eu diria que de imediato é uma coisa que nós precisamos fazer, é pedir a Deus isso. Deus, o Senhor pode fazer alguma coisa no meu paladar? É uma oração sincera a Deus. Deus, eu quero ter alegria, eu quero ter prazer, eu não quero fazer isso apenas por obrigação, roboticamente, porque talvez meus pais faziam, ou porque apenas alguém está dizendo que é a melhor coisa para fazer. Mas eu queria ter alegria naquilo, eu queria de verdade ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz e ter grande alegria com aquilo. O cristianismo, ele não é um grupo de regras e normas que nós temos que cumprir. É um relacionamento com Deus que nos traz alegria. Eu creio que Deus deseja que nós tenhamos alegria nesse relacionamento com Ele. Ninguém gosta, e Deus também não, que a gente tenha um relacionamento com alguém por obrigação. Não é assim que tem que ser. A gente se relaciona com pessoas porque nós amamos. É gostoso estar junto, gostoso passar o tempo com as pessoas. E é disso que o salmista está dizendo. Ele diz que ele tem um prazer enorme de ficar na presença de Deus. Ele diz que ele medita na lei de Deus, não é? Ele tem prazer na lei de Deus, porque ele medita nela, ele conhece, ele acaba descobrindo quem é esse Deus e o benefício para a sua vida de passar tempo com Deus. Todo esse tempo de revigorar a sua vida e de crer no futuro, daquilo que o aguarda, ele tem por causa das promessas maravilhosas que ele descobre na lei de Deus. O salmista diz isso no Salmo 119, ele fala: Deus, abre os meus olhos, veja bem, em algum sentido nosso, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Então nós lemos as Escrituras e talvez, para alguns de nós, são apenas palavras. Talvez um lindo livro de história, ou de filosofia, ou de pensamento positivo e de autoajuda, talvez. Mas não é disso que se trata. Esse é um livro vivo. Esse é o próprio Jesus Cristo em letras, em palavras. Essas folhas, elas são o próprio Deus para nós, aquilo que Deus deseja para nós. Elas são vida para nós. Então a oração do salmista é: abre os meus olhos, deixe-me ver as maravilhas, os tesouros que estão aqui escondidos, e eu vou passar tempo, horas, e quanto mais eu vou me aprofundar aqui, tanto mais eu vou gostar e eu vou descobrir coisas novas para a minha vida. Você nunca vai saber mais do que a Bíblia. Nunca. Você pode ser um PhD, um doutor em tantas coisas, um grande filósofo. Nunca na nossa mediocridade, na nossa vida tão finita que nós vivemos, nós vamos conseguir saber mais do que a Bíblia. Eu me lembro de um homem que morreu com 99 anos e leu muito a Bíblia, várias vezes. Ele leu a Bíblia completa mais de 30 vezes, chegou a memorizar alguns capítulos inteiros da Bíblia. Alguém muito querido para mim, de muito tempo atrás, e eu me lembro ele dizendo assim: eu leio a Bíblia e cada vez que eu leio, eu descubro alguma coisa nova. E eu vou ficando mais velho e eu vou descobrindo mais coisas novas. É um livro vivo, sempre se aplicando para a nossa realidade, para a nossa vida, para aquilo que Deus deseja falar por você naquele momento. É rico. A palavra de Deus, ela é tão eterna quanto o próprio Deus. Por isso que você pode sempre ir lá e descobrir alguma coisa nova, uma bênção que Deus tem para dar para você. Não é? Uma revelação dele para você, algo novo do caráter dele, da personalidade, do poder, do amor dele para você, é o que Deus quer. Esse mesmo Salmo 119, ele não apenas pede para que Deus abra os olhos e ele possa ver as maravilhas, mas ele também diz assim, que as suas palavras são na minha língua, na minha boca, mais doce do que o mel. Imagina isso. Ele gostava mesmo das Escrituras. Ele era de fato apaixonado por isso.
ele tinha um prazer aqui. Agora, ele fala de um outro grupo de pessoas que não tem esse prazer. Ele fala do ímpio. Ele diz assim que há algumas pessoas que não andam com Deus. Muito pelo contrário. Ele tem um conselho diferente, ele tem um caminho diferente, ele tem uma roda diferente onde ele vive. O salmista começa dizendo que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe-se aqui um crescendo. Ele começa dizendo assim que as pessoas elas têm um pensamento a respeito da vida, aquilo é transformado numa atividade do que eles fazem e depois eles pertencem àquilo ali. Eles acabam se identificando com aquilo. E o salmista diz que o homem, a mulher feliz, eles são aqueles que na realidade não andam segundo esse pensamento. O mundo não me diz o que fazer. Eu não posso pedir conselhos aos mortos para que eu viva. Não faz sentido? E é incrível como nós, muitas vezes, que queremos viver e viver uma vida intensa com Jesus, nós pedimos conselhos aos que estão mortos. E que conselho um morto pode me dar? Ele diz assim, eu não ando conforme o pensamento deles. E depois há um outro passo, eu não faço aquilo que eles fazem. É a próxima coisa. E não apenas isso, eu também não me assento com eles. Essa ideia de se assentar é que já é um estilo de vida tão impregnado em nós, que nós não apenas pecamos, gostamos daquele pecado, daquele estilo de vida para nós, é tão normal e tão natural aquilo, já estamos calejados com relação àquelas coisas, mas nós já pensamos em como atrair outras pessoas e criar maneiras de que outras pessoas também entrem nesse sistema que nós vivemos e vivam conosco daquela maneira. O salmista diz assim, feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda dessa maneira, não vive dessa maneira e não pertence a esse grupo. Ele, pelo contrário, ele tem prazer. Eu realmente creio que Deus deseja que nós tenhamos alegria nele. Eu gosto muito do John Piper, que é um pastor norte-americano, e ele fala muito a respeito do hedonismo cristão, quando nós temos prazer em Deus. Deus, ele deseja, eu lembro dos hinos antigos que eu cantava quando criança, não é? Que a alegria estava em servir a esse rei, em viver com ele, havia uma alegria gostosa. Toda a Bíblia fala sobre restaurar a alegria, Davi vai falar isso no Salmo 51. Como é importante isso, nós termos esse prazer, essa característica nossa, pois sabemos que a coisa mais importante da história já foi resolvida, o assunto mais sério da história já foi resolvido por Jesus na cruz. Hoje eu preciso ser uma pessoa feliz. Deus deseja que eu seja. Faz sentido que eu seja. Seria uma grande frustração eu crer em toda a liberdade que Deus me dá, todo o preço que Cristo pagou para a minha liberdade e eu ser uma pessoa miserável, triste, deprimida. É incoerente na realidade. É incoerente. Pode haver momentos em que estamos assim, mas isso não pode ser o meu estilo de vida. O salmista diz que ele é feliz, ele é abençoado, porque ele tem prazer na lei de Deus. Ele se alegra nela e na sua lei ele medita dia e noite. Medita dia e noite. Lembra quando Moisés morreu? Então Deus entrega a grande responsabilidade de liderar o povo a Josué. E lá no capítulo 1 de Josué ele diz, olha, medite no livro desta lei, medite, permita que isso penetre o seu coração, pare. Nós vivemos dias de grande correria, muita correria. Será que a gente consegue parar um pouco? Eu me lembro que eu vi um programa na televisão que algumas pessoas estavam almoçando em grandes cidades do mundo, Nova York, Chicago, São Paulo, eles almoçam talvez em 7 minutos. Entram ali numa loja, comem um hambúrguer, em 7 minutos eles almoçaram. Enquanto que o normal seria talvez 1 hora, alguma coisa assim. Talvez a gente se alimente da palavra de Deus também muito rapidamente.
Você pega lá um versículo qualquer, joga na sua cabeça, diz aquilo, repete aquilo mecanicamente, acha que aquilo é um passe mágico que vai abrir alguma porta especial para você durante o dia. É como jogar um sal grosso, alguma coisa, fazer alguma mandinga, você faz isso com um versículo bíblico. A Bíblia nunca menciona isso. Pelo contrário, meditar é parar, é se encharcar daquilo, é se enfiar naquilo. O John Stott, que eu gosto muito, ele dizia que a gente tem que fazer com a Bíblia como um cachorro faz com um osso, que ele vai roendo aquele osso, roendo, até chegar lá, perfurar o osso e comer aquela gelatina que está lá dentro do osso. A gente tem que fazer assim com as Escrituras. Tem que se aprofundar nela tanto, amá-la tanto e buscar e todos os dias descobrir um tesouro, alguma coisa nova. E isso vai trazer um grande impacto para a nossa vida, aqui e no futuro. Eu acho incoerente às vezes que aquilo que é o mais importante para nós relegamos ao segundo plano. A nossa vida. Nós investimos em tantas coisas que hoje estão, amanhã não estão mais, e aquilo que vale a pena, aquilo que é eterno, aquilo que tem um impacto de transformação no nosso dia a dia e em todas as coisas, a gente não cuida realmente como devia. O texto diz que ele medita, ele tem prazer na lei de Deus. Ao invés de ter prazer em outras filosofias de vida, ele tem prazer na lei de Deus. É bem claro para ele isso, ele tem uma alegria nisso. E ele traduz essa palavra, essa voz viva de Deus, ele traduz isso no seu dia a dia, no seu casamento, na sua solteirice, na sua paternidade, no seu trabalho, na sua saúde física, emocional, nas suas finanças. Ele traduz isso. Aquilo se torna prático, porque ele é feliz. Lembre-se, ele é feliz, o texto diz. Ele é bem-aventurado, ele é abençoado por causa dessas coisas. O texto diz que ele é como uma árvore que está plantada perto das águas, e no seu devido tempo ela vai dar o seu fruto. Eu estou aqui agora, propriamente estou visitando a Colômbia Britânica, no oeste do Canadá. E olha essa árvore, eu sou rodeado de grandes árvores aqui, uma mais linda que a outra, e por acaso tem um riacho, não sei se você pode ver logo ali. Mas o texto fala disso. O texto diz assim, que na realidade, aquele que tem esse prazer na lei de Deus e medita nessa lei, ele é como uma árvore plantada à beira de um riacho, ele vai dar o seu fruto na hora certa, a sua folha não murcha. E não apenas isso, tudo que ele faz, ele vai ser bem sucedido, ele vai prosperar. Muito interessante, porque ele faz uma comparação com aquele outro grupo, aquele grupo que não tem prazer em Deus. Aquele grupo que Deus é um mito, é uma história, eu não sei nem se existe, ou talvez Deus é uma tradição, Deus é só uma religião, que de vez em quando eu faço alguma coisa para Ele. Eu não tenho uma relação, um relacionamento de amor com Deus. Esse outro grupo distante, que a Bíblia chama de ímpio, o pecador, esse outro grupo, na realidade, ele é comparado com a palha. Veja bem, um é comparado com uma árvore e o outro com palha. Palha, que fruto eterno vai dar? Quando formos julgados naquele dia, o apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 3, e ele faz uma comparação do julgamento de Deus para nós, e ele menciona a palha. Nós seremos julgados como que pelo fogo. Quando Deus lançar fogo sobre nós e nos julgar, o que vai sobrar da palha? Nós não teremos condição nenhuma de respondermos a Deus diante do julgamento dele. Não teremos nenhum argumento, nenhum advogado é capaz de nos salvar daquele juízo, exceto Jesus. Mas para isso temos que ter prazer na sua lei, temos que meditar na sua palavra, temos que nos relacionar com Ele, amá-lo verdadeiramente, ter prazer nisso mais do que qualquer outra coisa. Ele é a nossa grande alegria. O salmista diz aqui que assim como uma árvore, ele vai dar o fruto na hora certa, não é? O texto, aliás, eu vou ler para nós aqui o Salmo 46. O Salmo 46, um pouquinho adiante, Salmo 46, versículo 4. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio é a própria palavra de Deus. Nós precisamos nos plantar nela. Ao invés de ficarmos na roda dos escarnecedores e permanecermos ali, nós estamos fincados, plantados nesta rocha, neste rio. E porque este rio faz parte de nós e as nossas raízes vão profundamente buscar essa água e todos os nutrientes de que precisamos, na hora certa vamos produzir os frutos. Vamos precisar de alegria? Teremos o fruto da alegria. Precisamos de paz no momento difícil? Teremos a paz. Precisamos ter paciência em certos momentos e tempos da nossa história? Teremos paciência. Precisamos de amor? Teremos. Precisamos de coragem, de longanimidade? Nós teremos. O fruto virá no devido tempo, na hora certa, no momento em que mais precisamos. Ali estará o fruto que teremos, não é? E Deus de verdade vai nos dar esse fruto para que possamos desfrutar de suas delícias, como diz o Salmo 36, versículo 8. As suas delícias, águas de delícias, a fonte que vem para nós. É um fruto durável, porque diz que a folhagem nunca murcha, ele permanece. Ele é permanente, ele está sempre lá. Ele vai, a vida toda ele está lá. Às vezes a gente encontra as pessoas e percebe que no decorrer da vida, e todos somos sujeitos a isso, porque nós somos vulneráveis, nós somos muito frágeis, nós não somos tão fortes e poderosos como parecemos ser, não somos super-heróis. A Bíblia diz também no Salmo que nós não somos de aço ou de ferro, nós somos de pó. Deus conhece a nossa estrutura, diz o texto, e sabe que somos pó. Isso é que nós somos. Em alguns momentos da vida, nós estamos murchos, a nossa folha ela cai, ela murcha. O texto está dizendo que aqueles que se aprofundam com suas raízes no ribeirão da palavra de Deus, os tempos mais áridos e difíceis das nossas vidas, as folhas estarão lá verdes. Essa é a promessa dele. Eu sei que a gente corre muito atrás de dinheiro, de sucesso e de fama, essas coisas todas. Mas quando o calo aperta, quando dói a vida, nos momentos difíceis que nós vivemos, o que nós queremos é paz, é consolo. O Deus de toda consolação, Paulo diz, toda, não tem dor que ele não possa consolar. E você diz assim, onde ele está? Eu não consigo sentir essa dor. Cadê a sua voz? Eu não consigo ouvir a sua voz. Você nunca vai ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem que abrir a Bíblia. Você tem que mergulhar nesse rio. Aí às vezes a gente prefere ouvir um profeta, ou prefere ouvir alguém, um pastor, um sacerdote, um padre, alguém que está na moda. A gente prefere ouvir alguma coisa, foi Deus. Às vezes você prefere ouvir você mesmo, você acha uma coisa, bom, isso é melhor, vai conforme o seu coração, a gente diz, e fala, bom, isso aí é de Deus, isso é de Deus. Será que é de Deus? A Bíblia é esse filtro. É por aqui que nós começamos. Aqui é o início de tudo. A gente começa por aqui. Outras palavras virão. Outras ideias surgirão. Outros conselhos poderão vir de outras pessoas. Mas você tem que filtrar. Você tem que passar por aqui. E quando as suas raízes estão profundas nesse rio e você é uma árvore sólida, você vai saber, é verdade, isso é de Deus. Ou isso não é de Deus. O conselho vai estar sempre junto com você. As suas folhas estarão verdes, sempre. É durável. O fruto estará lá, o conselho de Deus sempre estará com você. É assim que vai ser. O texto vai um pouquinho além e faz uma promessa que para mim é uma promessa escatológica, tem a ver com o fim do tempo. Diz assim que tudo que ele faz será bem sucedido. É um texto difícil, eu tenho que convir, porque você conhece muitos cristãos, em muitos lugares, que fazem muitas coisas e eles vivem vidas muito difíceis. Talvez você seja um.
você tem lutas sem parar. E você diz assim, onde está Deus? Eu tenho feito tanta coisa, eu tenho vivido tanta coisa, onde está Deus? Eu faço tudo, eu não estou vendo essa prosperidade. Se fala muito hoje sobre o evangelho da prosperidade, que a gente vai ser curado de tudo e vai ser rico sempre. Eu acho isso uma grande mentira, um grande engodo que engana as pessoas, atrai as pessoas, e os que pregam isso ficam ricos. Não necessariamente os que acreditam nisso. Eu tenho viajado muito o mundo, Deus tem me dado a oportunidade nesses 53 anos, já estive em quase todos os continentes do mundo e tenho visto lugares difíceis de viver. Eu tenho visto lugares que as pessoas têm fome. Eu fui num lugar recente em que as crianças comem dia sim, dia não. E você vai falar com muitos deles, são cristãos que temem a Deus, amam a Deus. O que sai dizer dos cristãos que foram decapitados pelos terroristas, por exemplo, apenas por causa de sua fé? Será que não encontraram prosperidade? Será que não foram abençoados por Deus? Será que eles não tinham fé em Deus, então eles não eram prósperos? Isso é difícil, esse texto, porque o texto diz, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. O texto está falando escatologicamente. Ele está falando no dia em que Deus vier e for nos julgar, nós seremos aprovados. O texto diz que os perversos, como a palha, serão dispersados pelo vento. Eles não prevalecerão no juízo, eles serão condenados no juízo. E sabe o que? Os justos, aqueles que amam a palavra de Deus, que têm prazer na palavra de Deus, o Senhor os conhecerá, o Senhor os identificará. Eu me lembro, muitos anos atrás, alguém me disse assim, que nós somos parceiros de Deus, se podemos falar isso, e naquele dia Deus vai falar assim, eu sei quem você é. Eu e você fizemos muitas coisas juntas na terra. Eu amei muito na terra através de você. Eu abençoei muita gente lá através de você. Você foi um instrumento meu, um canal meu, eu sei quem você é. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, Jesus diz. Aí nós chegamos até Ele. Aí Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço. Bem-vindo, entra no reino da alegria do meu Pai. Eu sei quem você é, pode entrar. Nesse sentido, vamos prosperar. Porque com Jesus nós fazemos o que temos que fazer e com Ele as coisas têm sentido. Eu sou a árvore da vida, Ele diz, eu sou a árvore da vida. E todo aquele que está comigo, Ele produzirá os frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada que tenha um sentido eterno. Nada que vai durar eternamente. Você pode construir uma catedral gigante, um prédio maravilhoso, vai ser um dia destruído, vai virar pó. Pedro diz que os elementos da terra vão derreter como cera. Às vezes nós investimos muito nas grandes construções faraônicas e tudo vai por água abaixo um dia. Tudo vai ser destruído. Mas o justo, ele será reconhecido por Deus. Naquele dia, um grande, largo, lindo sorriso, aquele rosto maravilhoso de Deus será lançado sobre nós, como um rosto amigo de quem nos conhece e diz, oi, finalmente, face a face, aqui estamos. O caminho do justo será assim, o do ímpio perecerá. Como é você? Você é essa árvore plantada neste rio que floresce. Isso é muito prático. Não tem como você viver isso, vivenciar isso por osmose, imaginando que de tempo em tempo eu ou alguém vai colocar um vídeo no YouTube e você vai viver disso. Você precisa comer desse livro, beber desse livro, se alimentar dele. Você precisa ter disciplina na sua vida e, de fato, meditar nesse livro. Você precisa deixar os livros dos lados, a televisão, o celular. Você precisa pegar esse livro todos os dias. O salmista diz que fazia isso de manhã e de noite. Ele meditava.
E conforme ele ia meditando, ele ia se alegrando. Aliás, quem não ia se alegrar de saber que Deus vai me transformar de palha numa árvore frondosa? Eu adoraria ler um livro assim. As pessoas ficam lendo livro de autoajuda para resolver o seu problema de amanhã. Deus está resolvendo o nosso problema eterno. Ele está transformando você de palha numa grande frondosa árvore frutífera. Mas você só vai ser essa árvore no dia que você estiver no rio, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a fonte de água viva. Ele diz em João 4, eu sou a fonte de água viva. E eu quero estar dentro de você, eu vou saciar você, e eu ainda vou ter tanta água derramada dentro de você, sempre, que ainda vai jorrar para abençoar outras pessoas. Mas você precisa começar. Hoje ainda é o meu desafio para você. Pegue as Escrituras, comece a ler, pede para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos, como o salmista disse, abre os meus olhos, deixa eu ver alguma coisa linda, o teu Espírito me conduz à verdade, à tua verdade. Me dá na minha boca papilas gustativas espirituais, para que eu possa começar a ler, descobrir coisas novas, tesouros novos e gostar disso, me alegrar disso. Ai, vai ser tão bom que vai ser, como o C.S. Lewis dizia, vai ser contagiante. Outras pessoas vão ver sua alegria, independentemente das circunstâncias. A vida está árida, mas a folhagem está verde. E vão te perguntar por quê. E você vai poder dizer, é porque eu sou uma árvore plantada no rio. Esse é o meu desafio para você hoje. Que Deus te abençoe muito. E até a próxima.